Imagine você estar morando em uma região retirada e acordar durante a madrugada com OVNIs perambulando a sua casa e toda a vizinhança em volta. Exatamente a respeito desse relato que nós iremos conversar hoje aqui em nosso quadro Vídeo Mistério. Porém, antes de nós soltarmos a vinheta, eu vou fazendo aquele convite de sempre. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, inscreva-se a partir de agora e descubra também os outros conteúdos que nós temos por aqui. Então, sem demais enrolações, vamos à vinheta e na sequência teremos o relato prometido. Vamos lá então. A história de hoje nos foi enviada por um homem de 48 anos que reside na cidade de Belo Horizonte. Porém, quando ele era mais novo, ele morou um certo tempo no interior daquele mesmo estado, ou seja, Minas Gerais. E quando eu li a história do Alan, eu fiquei muito intrigado, pois eu fiquei imaginando quantas pessoas já podem ter vivido esse tipo de experiência e como ele mesmo relata aqui, não tinham a menor noção do que pudesse estar acontecendo. E hoje, anos mais tarde, ao associar a experiência com outras histórias e até mesmo estudos ufológicos que são divulgados aqui na internet, ele passa a juntar esses pontos e chegar exatamente no relato que nós iremos ver agora. Ele começa da seguinte forma. Meus amigos, meu nome é Alan Barreto, morei em um sítio que ficava em Itajubá, interior de Minas Gerais. Isso até os meus 12 anos. E como eu mesmo disse no início, ele relata aqui que hoje está com 48. Acontece que no meio dos anos 80, ele diz que tinha 10 anos e lembra muito bem de ter testemunhado fatos estranhos na região e, sobretudo, nas terras em que ele morava junto com sua família. O Alan segue dizendo: a primeira vez me lembro muito bem. Estávamos todos dormindo por volta mais ou menos de 2 da manhã. Meus irmãos e meus pais acordaram com um forte barulho que, na minha visão inocente de criança na época, parecia até uma bomba d'água estourando. Assim, meu pai disse que poderia ser um caminhão, mas por que estaria chegando aquelas horas no sítio? Quando saímos no alpendre que dava de frente para a cozinha, nada vimos. Então, voltamos a dormir. Acontece que uma semana depois, o mesmo barulho veio a acordar todos novamente. Só que dessa vez, o meu irmão caçula, o Lucas, que hoje está com 39 anos e na época tinha 7, olhou e apontou para o céu. Nós vimos uma espécie de objeto que parecia emitir uma luz azulada, em forma de uma caixa de papelão, só que era muito grande, proporcional a um helicóptero, se fôssemos comparar a medida nos dias de hoje. E também tinha uma certa cor alaranjada no meio e ficava parado no céu, como se estivesse ali
com algum propósito. 5 minutos depois, foi embora e tudo voltou ao mais completo silêncio. Como éramos pessoas humildes e da roça, pensamos que pudesse ser, como eu disse ainda há pouco, algum tipo de helicóptero e não demos tanta importância assim. O fenômeno foi se repetindo de tal maneira que às vezes nem mais saíamos para ver o que era. Porém, certo dia percebi, olhando pelo vitrô da cozinha, que luzes avermelhadas estavam fazendo evoluções perto da porteira, que ficava a cerca de uns 10 metros do local que relatei que estava observando. Como estávamos em uma penumbra completa, dava para ver certinho, o que eu poderia comparar nos dias de hoje ao que chamamos de scanner, que poderia estar ali examinando todo o terreno, especialmente as árvores. Meses depois, eu e meu irmão estávamos empinando pipa, próximo de uma lagoa que pertencia ao terreno do vizinho. Escutamos um barulho de um motor bem forte, que se assemelhava àquele que já tínhamos escutado no céu. Curiosos, fomos então até lá perto para ver o que era. E mais ou menos a uns 15 metros do alto de um barranco, acabamos vendo uma enorme caixa que se parecia com aquela que tínhamos visto no céu. Estava à beira da lagoa, só que agora dava para ver melhor. Ela tinha uma cor inteira metálica e também duas pessoas estavam trabalhando em volta dela, com macacões inteiramente prateados da mesma cor da caixa e a cabeça coberta com uma espécie de um invólucro, ele coloca aqui, da mesma cor, ou seja, prateado, de maneira com que não conseguíamos ver os rostos, não só por esse invólucro, esse capuz que estava cobrindo a cabeça, mas também pela distância ao qual eles estavam, mais ou menos uns 15 metros do alto. Essa enorme caixa parecia que de alguma forma estava puxando água da lagoa. Sem nem mesmo imaginar o que poderia ser, ficamos com medo e achamos melhor dar no pé dali antes que fôssemos notados. É bom lembrar que, nesse tempo, nós nem fazíamos ideia do que pudesse ser um disco voador, ou nem mesmo seres alienígenas ou algo do tipo. Para vocês terem ideia da nossa inocência, o que víamos era apenas através de uma TV preto e branco, daquelas enorme de tubo, que eu lembro que tinha na minha casa desde que eu era criança, e o máximo que assistíamos nela era futebol e novela. Apenas aqui, pelo que eu entendi, ele coloca dessa forma para passar para vocês uma exatidão de que eles não foram influenciados por nenhum tipo de filme, não tinha nem cinema lá na região, pelo que eles contam aqui, nem poucos meninos conheciam, porque pode ser que apareça alguém falando assim, não, foram assistir Guerra dos Mundos, foram assistir ver a batalha final e foram influenciados por isso. Não, os meninos não tinham, e a família não tinha absolutamente nenhuma noção de coisas do tipo. Acontece, dando prosseguimento aqui ao relato, então, acontece que meses depois o fenômeno cessou. E hoje, eu e meu irmão
lembramos com arrepios o que podia ter, do que se tratava tudo aquilo que testemunhamos. Olha, como de fato eu abri dizendo aqui nesse nosso episódio do Vídeo Mistério, é bem sinistro mesmo. Sobretudo imaginarmos que nessa época, como ele coloca aqui em vários pontos do relato, a inocência das pessoas, e que hoje também existem regiões ainda que não tem internet, que as pessoas não têm tanta informação e pode estar acontecendo coisas desse tipo. Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Agora fica por conta de vocês nos comentários para nós continuarmos esse nosso bate-papo a respeito do relato de hoje. Um grande abraço e até breve.